Já pensou em fazer uma faculdade livre de ideologia e com ensino de qualidade? Conheça a Católica de Anápolis, com mais de 17 cursos em EAD para que você possa estudar em casa cursos de qualidade e livre de doutrinação. Acesse catolicadeanapolis.edu.br e descubra um mundo novo esperando por você. Invocar os santos é uma espécie de necromancia. Então, primeiro vamos ver o que é necromancia, né? Do grego, estamos sempre trabalhando com o grego aqui, né? Necros, falecido. Manteia, adivinhação. Necromancia, adivinhação através dos falecidos. Isso é a necromancia. Então, você evoca, né? Você chama o morto, ou melhor, você chama a alma do morto, o morto se manifesta de alguma maneira e te diz o futuro. Ou te diz alguma coisa presente que você não saberia de outra maneira. Isso é a necromancia. O livro do Levítico proíbe esta prática. Levítico 19:31 diz assim: não vos voltarei para os necromantes, nem consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. E tem várias outras passagens bíblicas que proíbem a necromancia. Deuteronômio 18, 2 Reis 17, 1 Samuel 28, etc. né? No Novo Testamento, a adivinhação aparece condenada. Porém, não se fala da adivinhação através dos mortos no Novo Testamento. Contudo, a prática da adivinhação continua condenada. Por exemplo, Atos 13, Atos 19, Gálatas 5. O magistério da Igreja Católica, ou seja, o ensino autorizado dos nossos bispos em comunhão com o Santo Padre, ou do Papa na comunhão católica, né? O magistério da Igreja condenou várias vezes o espiritismo e sua evocação dos mortos. Ou seja, o espiritismo é uma doutrina condenada para a Igreja Católica. Um católico não pode ser espírita, porque uma das características do espiritismo é justamente a necromancia. Não só a reencarnação, mas também a necromancia. Então, isso está proibido, por exemplo, no dia 24 de abril de 1917, a Igreja disse o seguinte: é ilícito assistir a sessões ou manifestações espiritistas, sejam elas realizadas ou não com o auxílio de um médium ou com ou sem o hipnotismo. Sejam quais forem estas sessões ou manifestações, mesmo que aparentemente simulem honestidade ou piedade, quer interrogando almas ou espíritos ou ouvindo-lhes as respostas, quer assistindo a elas com o pretexto tácito ou expresso de não querer ter qualquer relação com espíritos malignos. Tá claro, né? Então, não pode. Católico não pode ser espírita. Então, é necessário afirmar categoricamente que a evocação dos mortos ou a necromancia está terminantemente proibida aos cristãos que querem viver plenamente em Jesus Cristo. Não se pode conciliar a nossa fé e a nossa esperança em Deus com uma curiosidade que nos levaria a entrar numa ilusão de comunicação com espíritos do além, que na verdade são demônios. Na verdade são demônios. Então, os demônios são capazes de se disfarçar de pessoas que já morreram e se comunicam de alguma maneira com essas pessoas. Eu não estou dizendo que aquelas manifestações não sejam sobrenaturais. Eu admito a sobrenaturalidade do espiritismo. Entendeu? Então eu entendo, é isso que eu estou dizendo, que tem manifestações esquisitas, tem manifestações sobrenaturais, ou seja, que não é normal. É isso que eu estou dizendo. Só que quem provoca essas manifestações? Eu afirmo que é o diabo. Eu sei que está sendo gravado e que muita gente vai estar escutando, mas
é a verdade. Por quê? Porque normalmente na tradição dos séculos, quando nós admitimos que alguém aparece para pedir oração, normalmente aparece a santos. Por exemplo, Santa Catarina de Gênova. Ela tinha visões de almas do purgatório. As almas do purgatório apareciam para ela pedindo oração. E outros santos da Igreja Católica. Mas esses santos da Igreja Católica, eles não evocavam os mortos. Eles simplesmente estavam bem de boa, tranquilos, e de repente, sem evocar, sem invocar, sem fazer nada, aparecia uma alma do purgatório pedindo oração. Por que apareceu? Pela vontade de Deus, pelo querer de Deus. Quer dizer, os nossos santos não tinham uma curiosidade mórbida de saber o futuro através dos mortos, não. Simplesmente eles eram homens e mulheres profundamente unidos a Deus, através da oração, da penitência e das boas obras. E as almas do purgatório, vendo essa maravilha de Santa Catarina de Gênova, essa maravilha de São Pio de Petreutina, sabia que implorava a Deus: meu Deus, deixa eu falar com o Padre Pio lá, né? Ou com a Catarina porque eu sei que a oração deles é poderosa. Então, apareciam e tal. De vez em quando, Deus poderia também permitir que apareça a gente que não é tão santa como você e como eu, né? Mas espero que... Vocês já viram almas do purgatório? Não? Tá bom, ainda bem, né? Mas se aparecer, saia correndo. Porque dá medo, né? A mim nunca apareceu, graças a Deus. Espero que nunca apareça. Porque isso dá muito medo, né? Deve ser terrível ver uma alma do purgatório assim na sua frente. A gente vê nos filmes já fica, né, assustado. Imagina se aparece de verdade, né? Para ficar traumatizado um trem desse, né? Então, estou colocando as coisas dessa maneira, para a gente ver que a invocação dos mortos é algo totalmente diferente da invocação dos santos. Porque o livro do Apocalipse fala que, eu vou ler o texto, tá? Primeiro eu vou ler Apocalipse 6:9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. Olha só o que São João viu. Debaixo do altar, ele viu homens imolados por causa da palavra de Deus. O que é imolado? Morto. Próximo ponto do Apocalipse. E diz capítulo 6, versículo 10. O que esse pessoal fazia lá debaixo do altar, esses mortos? Diz a palavra de Deus: clamavam a justiça divina. Quer dizer, os que morreram, não é que eles estão simplesmente mortos, não podem fazer nada. Clamavam a justiça divina. Tanto é assim que, fazendo memória desse texto do Apocalipse, até hoje, quando nós consagramos os altares do Senhor, nós colocamos nos altares pedaços de ossos de mártires. Quando não tem mártir, vai qualquer outro santo, né? Mas de preferência, mártir. Porque, assim, Jesus, Maria, São José, mártires, que são os santos com M maiúsculo. Desculpem todos os santos do céu. Esses são os santos, né? Que a gente acostumou desde o início do cristianismo a falar: esse é santo, né? São os mártires, tá? Depois vem os outros santos que não são mártires. E por isso vocês entendem como é que os primeiros cristãos queriam tanto martírio, como eu já falei em outra aula. Olha aqui, é que existe essa consciência de que os santos, depois de morto, eles continuam a sua comunicação com Deus, intercedendo por nós, diferente de outros que continuam vivos na sua alma, não no seu corpo, evidentemente, e que tem consciência das coisas. Então, Apocalipse 6:10. Eles não estão debaixo do altar sem fazer nada, estão clamando, estão rezando, estão intercedendo. E depois, Apocalipse 8:4. A fumaça dos perfumes, que é o incenso, subiu da mão do anjo com a oração dos santos.
Quer dizer que a oração dos santos sobe até Deus quando a gente oferece o incenso. Isso é Novo Testamento. Não é maravilhoso isso? Você percebe que a doutrina católica ela não tem nada de falha. A gente pode provar qualquer coisa na tradição e na escritura. Só que tem que entender a escritura e a tradição, né? Então, a evocação dos mortos é uma doutrina tão estranha à Igreja Católica que nem de longe se parece com a invocação dos santos. Nem de longe. São de naturezas tão distintas. Uma coisa é a evocação dos mortos, coisa espírita, e outra coisa é a invocação dos santos. Evocação, errado. Invocação, correto. Evocação para saber o futuro e essas coisas espíritas. Invocação, uma praxe totalmente cristã de séculos, né? Então, como vocês podem ver, nós não temos que ficar preocupados com essas coisas que o pessoal fica falando, que invocação dos santos é errado, não, porque há uma longa tradição da Bíblia e de todos os séculos da igreja também, onde os cristãos sempre viveram isso. Olha só, São Bernardo de Claraval, do século XII, que texto precioso. Cito São Bernardo num sermão que ele fez um dia, e essas palavras são fantásticas. Para que louvar os santos? Para que glorificá-los? Para que, enfim, essa solenidade de todos os santos? Que lhes importam as honras terrenas, a eles que, segundo a promessa do Filho, o mesmo Pai Celeste glorifica? Que bonito isso! Não só eu glorifico os santos, mas o primeiro a glorificar os santos é o próprio Pai Eterno. Lhes dá glória, eles são gloriosos nesse sentido, né? E aí continua o nosso São Bernardo de Claraval. De que lhes servem nossos elogios? Os santos não precisam de nossas homenagens, nem lhes vale nossa devoção. Se veneramos os santos, sem dúvida nenhuma, o interesse é nosso, não deles. Eu, por mim, confesso, ao recordar-me dos santos, que eu sinto acender em mim um desejo veemente para as coisas do céu. E não é verdade, quando a gente lê a vida dos santos, né, dá uma vontade de ser santo, não é? Você vê lá São Francisco, Santa Clara, né? São José Maria Escrivá, São Pio de Pietrelcina, a gente vai lendo aquilo, vai elevando a nossa alma. Que vidas santas, que heroísmo, quanto amor de Deus. É isso que os santos provocam em nós, né? Depois, a Escritura está cheia de passagens que manifestam a santidade dos fiéis. Por exemplo, 1 Coríntios 1:2 diz que são santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade. Efésios 1:4, que nós somos chamados para ser santos. Filipenses 1:1, a todos os santos em Jesus Cristo. Quer dizer, a gente vai vendo que na dinâmica da Escritura e da tradição da igreja é normal, não só que haja santos, mas que eles, como que imolados debaixo do altar, clamam justiça, pedem por nós, intercedem por nós. Eu estou falando não só dos santos vivos, mas principalmente dos santos que já estão com Deus na glória eterna, que são os melhores, né? Porque esses santos vivos aqui, qualquer coisa podem falhar em qualquer momento. Os que estão no céu já não falham. Quem está no céu não pode ir mais para o inferno. Enquanto que esses santos da terra que eu estou vendo aqui diante de mim, que se cuidem, né? Não está nada seguro ainda. A gente confia na misericórdia divina que vai dar tudo certo, e vai dar mesmo, tá? Mas é uma confiança. Tem que perseverar até o fim, né? Quem perseverar até o fim será salvo. A comunhão dos santos, pessoal, é um artigo da nossa fé católica. Catecismo da Igreja Católica, números 946 a 962. Não vou nem ler o texto, mas faz parte, é um dos pontos da fé no próprio Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Vocês observaram que no Creio em Deus Pai, a estrutura é tríplice, né? Eu creio em Deus Pai, e em Jesus Cristo, e no Espírito Santo. São 3 partes no credo. Então, com relação ao Pai, a gente fala, eu creio em Deus Pai que criou, né? Depois eu creio em Jesus Cristo.
Ele que se encarnou, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, e depois no Espírito Santo. Então, todas aquelas coisas que vêm e creio no Espírito Santo são as coisas que nós atribuímos à ação do Espírito Santo. Então, a comunhão dos santos é uma obra típica do Espírito Santo, porque quem faz a nossa santificação é o Espírito Santo. O Santo faz a santidade acontecer. Em Deus, digamos assim, o departamento da santidade, né? Em Deus também tem uns departamentos, né? O departamento da santidade, os recursos humanos lá da santidade, digamos assim, está com o Espírito Santo. Ele é o chefe disso aí. Claro que o Pai santifica, o Filho santifica, o Espírito Santo santifica. E não são 3 santificadores, mas é um só santificador, Deus, né? Mas sem dúvida alguma, na distinção das pessoas divinas, o Espírito Santo cuida dessa parte. Então, a comunhão dos santos, que é comunhão nas coisas santas, fé, sacramentos e estrutura da igreja, mas também comunhão entre as pessoas santas, os santos do céu, unidos aos santos da terra e unidos aos santos do purgatório. Porque o pessoal que está no purgatório já é bastante santo. E na Igreja Católica tem 2 opiniões. Alguns opinam que as pessoas que estão no purgatório não podem interceder por nós. Outros opinam que as pessoas que estão no purgatório podem interceder por nós. A Igreja Católica nunca bateu o martelo nesse assunto, tá? Eu sou da segunda opinião. As almas do purgatório intercedem por nós. São José Maria Escrivá também pensava assim. E outros santos pensavam assim. Eu sou da segunda opinião. Penso que as almas do purgatório intercedem por nós. Ah, mas eles estão necessitados, como é que eles são? Mas você também está necessitado e intercede por mim, se eu te pedir? Esse argumento é muito fraco. Ah, mas eles não viram a Deus, você também não viu a Deus, como é que você intercede por mim? Então, esse argumento não me convence. Agora, o fato de que eles já tiveram uma primeira entrevista com o Pai Eterno e com o Filho e com o Espírito, coisa que vocês não tiveram. O juízo particular deles já aconteceu. Tiveram uma primeira ligação aí bacana, né? E já, digamos assim, já ficaram no âmbito de Deus de uma maneira muito maior do que nós, né? Foi determinado que eles vão ficar um tempinho no purgatório. E daqui a pouco vão ver a Deus. Ah, eles intercedem por nós sim. Mas é minha opinião e a opinião de outros. Se quiserem ficar na outra opinião, que não intercedem, problema de vocês, mas vão perder com isso.